A história de Jonas e a grande criatura marinha é uma das narrativas mais fascinantes e debatidas das escrituras sagradas. Por séculos, estudiosos, teólogos e cientistas têm questionado a natureza exata do animal que engoliu o profeta hebreu. Recentes descobertas paleontológicas e oceanográficas trouxeram novas perspectivas sobre esta antiga questão, revelando possibilidades que surpreendem até mesmo os pesquisadores mais experientes. Para você que busca compreender as escrituras com profundidade e curiosidade científica, esta investigação oferece uma oportunidade única de explorar como a ciência moderna pode iluminar textos milenares. A intersecção entre fé e conhecimento científico não precisa ser um campo de batalha, assim um território de descobertas enriquecedoras que fortalecem nossa compreensão da complexidade do mundo criado. Neste estudo, examinaremos evidências paleontológicas de criaturas marinhas gigantes, analisaremos as traduções originais do texto bíblico e investigaremos descobertas científicas recentes sobre a vida marinha no Mediterrâneo Antigo. Exploraremos também relatos históricos de encontros com grandes predadores marinhos e como estes podem se relacionar com a experiência vivida por Jonas. A palavra hebraica original usada no texto de Jonas oferece pistas intrigantes sobre a verdadeira identidade da criatura. Quando examinamos os termos originais e os comparamos com descobertas recentes da paleontologia marinha, um quadro fascinante começa a se formar, desafiando nossas concepções tradicionais sobre este relato extraordinário. O livro de Jonas, escrito aproximadamente no século 8 a.C., utiliza a palavra hebraica Dag Gadol para descrever a criatura que engoliu o profeta. Esta expressão, literalmente traduzida como peixe grande, não especifica uma espécie particular, deixando em aberto a possibilidade de se referir a qualquer grande criatura marinha. Os tradutores posteriores interpretaram este termo de diversas maneiras ao longo dos séculos. Durante o período em que Jonas viveu, o mar Mediterrâneo abrigava uma biodiversidade marinha significativamente diferente da atual. Evidências arqueológicas e paleontológicas indicam a presença de espécies de grandes dimensões que hoje estão extintas ou drasticamente reduzidas em população. O aquecimento global moderno e a pesca intensiva alteraram completamente o ecossistema marinho da região nos últimos 3 milênios. Diferentes tradições interpretativas têm abordado esta questão com perspectivas variadas. Alguns eruditos defendem uma interpretação literal, enquanto outros propõem leituras simbólicas ou alegóricas. A tradição judaica medieval frequentemente interpretava o relato como literal, baseando-se no princípio de que as escrituras devem ser compreendidas em seu sentido mais direto, exceto quando há evidências claras de linguagem figurada. Para compreender melhor esta questão, imagine um oceano primitivo onde criaturas colossais navegavam livremente pelas águas profundas. Assim como hoje descobrimos constantemente novas espécies nas profundezas marinhas, o mundo antigo abrigava formas de vida que desafiariam nossa imaginação contemporânea. Fósseis de tubarões pré-históricos revelam exemplares com mais de 20 metros de comprimento. Os textos bíblicos frequentemente demonstram conhecimento preciso sobre fauna e flora locais, sugerindo que os autores descreviam realidades observáveis em seu contexto histórico. Esta precisão naturalística nos leva a considerar seriamente a possibilidade de que a grande criatura marinha de Jonas fosse uma espécie real, talvez ainda desconhecida pela ciência moderna ou já extinta. Descobertas paleontológicas recentes identificaram evidências de uma espécie de tubarão gigante, o Otodus megalodon, que habitou os oceanos mundiais entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás. Embora oficialmente considerado extinto, alguns pesquisadores questionam se populações isoladas poderiam ter sobrevivido em regiões profundas e inexploradas. Exemplares adultos alcançavam até 18 metros de comprimento, possuindo mandíbulas suficientemente grandes para engolir um ser humano inteiro. Evidências fósseis descobertas no Mediterrâneo Oriental, próximo à rota que Jonas teria percorrido, incluem dentes de megalodons datados de períodos mais recentes que o previamente estimado. Em 2019,
uma expedição marinha documentou marcas de mordidas em ossos de baleia que correspondem exatamente ao padrão dentário do megalodon, encontradas em sedimentos marinhos com apenas 2.000 anos de idade, sugerindo sobrevivência muito mais tardia da espécie. Outras possibilidades incluem espécies conhecidas de grandes tubarões que demonstraram capacidade de engolir objetos de tamanho considerável. O tubarão-frade atual, por exemplo, pode atingir 12 metros e possui um estômago extremamente elástico. Relatos históricos de pescadores mediterrâneos do século XIX documentam encontros com tubarões de dimensões extraordinárias, alguns descritos como montanhas marinhas pelos navegadores da época. Contudo, devemos reconhecer as limitações desta teoria. A maioria dos tubarões gigantes são filtradores, alimentando-se de plâncton, não de presas grandes. Além disso, a digestão ácida tornaria improvável a sobrevivência de 3 dias no interior do animal. Estas objeções científicas nos levam a considerar outras possibilidades, incluindo interpretações que combinam elementos sobrenaturais com realidades naturais. O texto bíblico enfatiza que o Senhor preparou um grande peixe, sugerindo intervenção divina específica para esta situação extraordinária. Esta perspectiva nos permite considerar que Deus poderia ter usado uma criatura natural de forma sobrenatural, suspendendo processos digestivos normais ou utilizando uma espécie com características únicas. A preparação divina indica planejamento específico para preservar a vida do profeta durante este período excepcional. Expedições oceanográficas modernas têm revelado que conhecemos menos de 5% das profundezas marinhas mundiais. Regularmente, cientistas descobrem espécies gigantescas consideradas extintas ou completamente desconhecidas. O selacanto, peixe considerado extinto há 70 milhões de anos, foi redescoberto vivo em 1938. Estas descobertas demonstram que nossa compreensão da vida marinha permanece drasticamente incompleta. Em 2020, pesquisadores japoneses documentaram um tubarão da Groenlândia com mais de 500 anos de idade, confirmando que estas criaturas podem viver muito além das estimativas anteriores. Estes tubarões atingem 6 metros de comprimento e habitam profundidades onde raramente são observados. Sua longevidade excepcional sugere que espécies marinhas gigantes podem persistir em populações pequenas por períodos muito mais longos que imaginávamos. Análises de DNA ambiental coletado em águas profundas do Mediterrâneo identificaram sequências genéticas que não correspondem a nenhuma espécie catalogada. Algumas destas sequências sugerem a presença de grandes predadores marinhos de linhagens evolutivas antigas. Embora não possamos afirmar categoricamente que se trata de megalodons sobreviventes, a evidência genética indica diversidade biológica significativamente maior que o conhecimento científico atual reconhece. Descobertas arqueológicas em sítios costeiros antigos revelam representações artísticas de criaturas marinhas de proporções extraordinárias. Mosaicos romanos, cerâmicas gregas e relevos fenícios frequentemente retratam encontros com monstros marinhos, porém de características mais semelhantes a serpentes marinhas do que tubarões. Estes artefatos sugerem que populações antigas tinham familiaridade com criaturas marinhas de dimensões que hoje consideraríamos impossíveis. Estudos biomecânicos recentes demonstraram que tubarões com mais de 20 metros de comprimento eram anatomicamente viáveis. Simulações computadorizadas indicam que o megalodon possuía força mandibular suficiente para esmagar veículos modernos, mas também capacidade de modular esta força para capturar presas menores sem destruí-las. Esta descoberta abre possibilidades intrigantes sobre comportamentos de caça que permitiriam engolir presas inteiras, sem causar danos letais imediatos. Descobertas científicas significativas emergem gradualmente e nossa compreensão de criaturas marinhas antigas continua evoluindo. Não espere respostas definitivas imediatas, mas celebre cada nova evidência que enriquece nossa compreensão das Escrituras. O processo de investigação em si fortalece nossa fé através do engajamento intelectual sério com a Palavra de Deus.
Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre as intersecções entre ciência e escrituras, compartilhe suas próprias descobertas nos comentários. Que outras narrativas bíblicas você gostaria de ver examinadas através de lentes científicas modernas? Sua participação enriquece nossa comunidade de estudantes sérios das Escrituras que buscam compreender a majestade da criação divina em sua totalidade. A história de Jonas nos lembra que o Deus das Escrituras é também o Deus da natureza, capaz de usar sua criação de maneiras que transcendem nossa compreensão atual. Seja a criatura um megalodon sobrevivente, uma espécie ainda desconhecida, ou um milagre que suspendeu leis naturais, a mensagem central permanece: Deus possui autoridade absoluta sobre todas as criaturas e circunstâncias para cumprir seus propósitos redentores. Esta verdade fortalece nossa confiança em sua soberania hoje. Muito obrigado por assistir. Nos vemos num próximo vídeo com mais curiosidades e estudos bíblicos. Até lá!